Então, hoje a gente vai começar a estudar potência elétrica. Então, potência nada mais é do que a variação de alguma coisa pelo tempo. Então, a potência elétrica a gente pode falar como uma variação da energia dividido pelo tempo. Como a energia é medida em joules e o tempo em segundo, a gente tem a nossa potência em watts. Então, a gente pode utilizar a potência nas outras contas que a gente já fez lá atrás. Se a gente lembrar que a variação da energia é igual a trabalho, e o trabalho é a variação da carga elétrica vezes o potencial, então a gente substitui isso daqui no lugar da variação da energia. Então a gente tem a variação da carga vezes o potencial elétrico dividido pelo tempo. Carga dividido pelo tempo, o que é? Corrente. Então, corrente vezes a variação vezes o potencial elétrico. Então a gente pode escrever a potência como corrente vezes o potencial elétrico. Então a corrente ela tem que estar em ampere, o potencial elétrico em volts e a gente tem a nossa potência em watts. A gente também tem a potência de um resistor. Isso daqui é muito utilizado, por exemplo, em chuveiro. Chuveiro, ele tem uma resistência lá que aquece a água. Então, a gente tem um circuito elétrico aqui onde a gente tem um resistor R, uma corrente fluindo do positivo para o negativo e uma diferença de potencial. Então, se a gente lembrar da aula passada, a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente elétrica. E a corrente elétrica é a diferença de potencial dividido pela resistência. Então, a gente consegue substituir isso daqui lá naquela equação. Primeiro, substituindo a diferença de potencial aqui, a gente obtém que a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. E a gente substituindo o I nessa equação aqui, a gente tem que a potência é a variação do potencial elétrico ao quadrado dividido pela resistência. Então, são vários métodos que a gente consegue utilizar para calcular a mesma coisa, ou seja, a potência elétrica. Então, vai depender dos dados que o problema der para a gente pode utilizar qualquer uma dessas fórmulas. E agora uma coisa muito utilizada, né? Quilowatt-hora. Isso daqui serve para calcular a nossa conta elétrica. Então, 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta joules de energia. Então, por exemplo, se a gente tem um equipamento de 1000 watts, esse equipamento que tem uma potência de 1000 watts quer dizer que ele consome 1000 joules de energia a cada segundo. Então, quanto maior a potência de um equipamento, mais energia ele consome por segundo. Então, por isso assim que o grande vilão da energia elétrica é o chuveiro. O chuveiro geralmente tem 7.000 watts, 7.500. Então, imagina, 7.500 joules de energia por segundo o chuveiro consome. E pessoal, por último, se a gente quiser calcular o aquecimento da água do chuveiro, como a gente está falando de aquecimento, a gente está falando de variação de temperatura, não de variação de estado físico. Então a gente pode pegar a potência como a quantidade de calor dividido pelo tempo. Se a gente lembrar do ano passado, a quantidade de calor é o quimacete. Então, se a gente substituir a potência por U ao quadrado sobre R, a gente tem que a potência, ou seja, U ao quadrado sobre R, é massa vezes calor específico vezes variação da temperatura dividido pelo tempo. Então a gente só tirou o Q e colocou o resto da fórmula, que macete. Então, pessoal, a gente pode substituir a massa por densidade vezes o volume. Aí a gente deixa o calor específico vezes variação da temperatura dividido pelo tempo. O volume dividido pelo tempo nada mais é do que a vazão. Então, se a gente isola a variação da temperatura e joga tudo para o outro lado, a gente tem que a variação da temperatura é o potencial elétrico ao quadrado dividido pela resistência vezes a densidade vezes a vazão vezes o calor específico. Densidade, vazão, calor específico são constantes. Então, a gente vê que para a gente aumentar a variação de temperatura, ou seja, para a gente aquecer mais a água, a gente precisa reduzir a resistência do chuveiro. Tudo bem? Nenhuma dúvida?